Bom dia, estamos começando mais um programa Quarta Sindical, este programa que é uma parceria entre o Jornal Brasil de Fato Paraná e a CUT Paraná. Eu sou Ana Carolina Caldas, repórter do Jornal Brasil de Fato, e como todas as quartas-feiras, nós trazemos aqui temas da atual conjuntura e principalmente de impacto na vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Hoje nós vamos dar sequência a um tema que nós tratamos na semana passada, que é sobre este projeto, essa proposta do governo Ratinho Júnior de privatização das escolas. E como todas as quartas-feiras, eu divido a mediação do Quarta Sindical com o presidente da CUT Paraná, Márcio Killer, que vai apresentar os nossos convidados de hoje. Bom dia, Márcio. Bom dia a todas e todos que já nos acompanham por mais um Quarta Sindical. Para variar, estamos novamente às falas com esse desgoverno do estado do Paraná. Mais uma vez, de forma truculenta, aprova uma lei antipopular, uma lei que mexe com a educação no Paraná. Entrega à iniciativa privada 203 escolas aqui no estado do Paraná. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, quero entrar em alguns avisos paroquiais aqui. Primeiro, reforçar, como toda semana, a necessidade de nós, trabalhadoras e trabalhadores, continuarmos organizados. Vou pedir para o Lucas carregar o card do Comitê Sindical Virtual de Lutas, para que, se você ainda não curtiu, não compartilhou, compartilhe conosco, porque é fundamental que nós, as classes trabalhadoras, continuemos com as nossos comitês de lutas, com as brigadas digitais, para que a gente possa colocar em primeiro lugar as demandas da classe trabalhadora com um governo que tem diálogo, porque tem governos que a gente não tem diálogo, e é um pouco sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Também quero dizer que, se você não conseguiu ver esse programa aqui, tem o reprise às 8 horas na TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET. Não perca, qualquer coisa, nos veja no canal 5 da NET, TV Comunitária. Bom, vamos então ao tema do dia de hoje. Nós observamos, acompanhamos para e passo a movimentação desses dias em frente à Assembleia Legislativa. Mais uma vez, o medo da discussão, o medo de enfrentar as trabalhadoras e trabalhadores da educação fez com que nós tivéssemos uma sessão plenária virtual. E, historicamente, os deputados de oposição foram os únicos que ficaram no plenário para fazer a discussão com as trabalhadoras e trabalhadores de dentro do plenário. Os demais deputados e deputadas, com medo de enfrentar cara a cara as trabalhadoras e trabalhadores da educação, não vieram para o plenário, ficaram nos seus gabinetes, nas suas casas, e fizeram essa sessão remota que ataca de forma letal a educação do Paraná. Bom, para que a gente possa conversar um pouquinho, então, sobre isso, e sobre os desdobramentos, sobre constitucionalidade, sobre quais são os passos que nós vamos dar daqui para frente, do ponto de vista da resistência a essa entrega das escolas públicas, nós vamos conversar hoje, então, com o professor Hermes Silva Leão, professor de Educação Física, pedagogo da Rede Estadual de Educação e ex-presidente da APP Sindicato, né, que antecedeu a companheira Valquíria, que hoje preside a APP Sindicato. E também o advogado, professor de Direito Administrativo, pós-doutor em Direito do Estado pela USP, Universidade de São Paulo, professor Tarso Cabral Vidolin. Sejam ambos bem-vindos. Quero reforçar com você que, se ainda não transmite o Quarta Sindical, entre em contato conosco, seja mais uma das entidades que retransmite conosco todas as quartas-feiras o Quarta Sindical. Passo a palavra à minha companheira de todas as quartas-feiras, aqui na bancada do Quarta Sindical, por mais de 4 anos consecutivos, Ana Carolina Caldas. Obrigada, Márcio. Bem-vindos, professor Hermes, Tarso. Como o Márcio falou, né, eu também, a gente fez um programa na semana passada a respeito desse projeto, que estava em vias aí de ser votado, e foi votado em regime de urgência, num tratoraço aí pelo governador Ratinho Júnior, fazendo todo o impedimento para que os interessados, né, até porque esse projeto tem a ver com a vida dos alunos, dos professores, fossem impedidos ali de participar, alguns feridos, né,
na tentativa ali de acompanhar o processo de votação. Mas o que eu queria trazer, né, já que a gente já começou a falar desse tema na semana passada, antes de perguntar para o Hermes e antes de perguntar para o Tarso os impactos do ponto de vista da constitucionalidade jurídica ou pedagógica, a opinião de vocês, principalmente porque o Ratinho Júnior é um governo que se caracteriza diante de todos os outros, né? A gente inclui todos os outros, que não dialoga com a classe trabalhadora, não dialoga com os servidores e coloca um projeto em regime de urgência, né? Geralmente esses projetos vêm aí com uma discussão, né, com a comunidade escolar para depois chegar na Assembleia. Ele diz que agora ele vai colocar em discussão com a comunidade escolar depois de aprovado. Então, eu queria a opinião de vocês, o que está por trás deste projeto, né? Quais os interesses, de fato, do governo Ratinho Júnior em colocar esse projeto chamado Parceiros da Escola? Eu vou começar com o Tarso, te ouvir aí qual que é a opinião tua, né, a análise de qual realmente é o interesse por trás dessa proposta, e depois passo para o professor Hermes. Tarso. Você está sem som, Tarso. Desculpe. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação participar de um programa aqui na CUT do Paraná, no Jornal Brasil de Fato. São duas grandes instituições de orgulho aí do povo paranaense. Também é uma satisfação participar desse programa junto com os meus amigos, o Márcio Killer, nosso presidente da CUT, a jornalista Ana Caldas, minha amiga de muito tempo, e o professor Hermes Leão, com quem eu já tive a oportunidade de batalhar por outras questões do passado, já sempre né, pelo interesse de uma coletividade maior, e não por interesses privados mais específicos. Bom, com relação ao que a gente está vendo no estado do Paraná, é algo que, na verdade, acontece pelo menos desde a década de 90, dos anos 90 do século passado, no mundo inteiro, principalmente em países da América Latina e também, em específico, no Brasil. Isso veio forte nos anos 90 e depois isso nunca acabou, e agora, por razões econômicas e às vezes políticas, vem retornando, que é, na verdade, o movimento do chamado neoliberalismo. A gente estuda isso na academia. A intenção de privatizar é uma intenção basicamente neoliberal, cuja ideia é sempre fazer a redução do Estado social. A ideia sempre é de privilegiar, às vezes, interesses mais privados do que interesses públicos, com privatizações, com terceirizações, com desmonte do Estado, com desmonte da administração pública. Uma das características, infelizmente, também no neoliberalismo é o que a gente chama de destruição dos inimigos ou dos adversários, né? O neoliberalismo muitas vezes tem a intenção de ou colocar na cadeia ou de exterminar, né, qualquer tipo de adversário do neoliberalismo, como sindicatos, ONGs mais combativas. Então, tudo isso é uma característica. E uma das grandes características realmente do neoliberalismo, além dessas que eu falei, e também como, por exemplo, reduzir impostos para milionários, etc., e também reduzir o Estado na regulação de meio ambiente, direitos do trabalhador, é a questão das terceirizações e privatizações na administração pública. E isso vem de várias formas, né? Então, são várias as possibilidades de terceirização. Quando a gente fala em privatização, pode ser a privatização propriamente dita, em sentido estrito, que é a venda de uma empresa estatal, mas também é privatização quando o poder público se desresponsabiliza de executar políticas públicas diretamente e repassa essas políticas e essas gestões para a iniciativa privada. Então, isso também é privatização, mas no sentido mais amplo da palavra. Quando a gente vê esse projeto, Programa Parceiro da Escola, a gente vê que é realmente um projeto dentro desse âmbito do neoliberalismo. Eu diria mais até, não é nem neoliberalismo, a gente diria que seria um ultra-neoliberalismo. A gente vai conversar isso durante essa manhã, durante essa 1 hora, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso,
mas a gente verifica que é possível alguns aspectos neoliberais no âmbito da nossa Constituição. Agora, o ultraneoliberalismo, isso não é possível, isso é totalmente inconstitucional, que é o que a gente vai conversar hoje, e eu estou à disposição de debater isso também com o público que está nos vendo e nos escutando. Queria, então, começar agradecendo realmente o convite e me deixando à disposição para o debate. Obrigada, Tarso. Bem importante aí a gente saber qual é o terreno, né, que está essa proposta, terreno ideológico, inclusive, aí que o Tarso explicou muito bem. Hermes, queria te ouvir, assim, você, né, tem a tua trajetória aí como militante da educação, como profissional da educação, como presidente da PP Sindicato. Como é que você avalia, né, a ação do governo Ratinho Júnior, inclusive comparando com outros governos? O que você acredita, né, de fato, que está por trás desta proposta, além do que o Tarso já colocou? Olá, Hermes. Bom dia, Ana, bom dia, Márcio. Agradecer o convite da CUT Paraná, do Jornal Brasil de Fato Paraná, para compartilhar esse debate com o meu querido companheiro Tarso, que já tivemos várias tarefas juntos, né, Tarso? É muito bom. E fazer essa reflexão do que está acontecendo e se aprofundando, inclusive, como um programa de governo do Ratinho Júnior aqui no Paraná. A gente percebe desde o início, né, nós já estamos aí no 6º ano desse governo, quando ele traz para o Paraná um empresário do ramo, do negócio, do comércio, que foi o Renato Feder, que ficou 4 anos como secretário aqui, ele já demonstrou que colocaria a educação pública do Paraná como um projeto estratégico na política, porque ele olha para a educação como uma possibilidade de projeção nacional, por isso eles colocaram essa busca do IDEB acima dos demais estados, não medindo a ética, fazendo uma gestão muito fraudulenta na educação, tomando medidas como, por exemplo, o fechamento da maioria das escolas com ensino noturno, porque é um turno com mais evasão escolar, porque são maioria de trabalhadoras e trabalhadores que estudam, como uma medida para você ter uma rede mais focada nos estudantes do diurno, e aí toda uma série de medidas de avaliação, de treinamento e de gestão para fazer com que o Estado do Paraná, por alguns mecanismos, pudesse ter aí uma desigualdade com os demais estados e superá-los. Então, isso do ponto de vista político. E do ponto de vista econômico, nós temos, assim, no discurso e na prática, haja vista aí a questão da Copel, né, que vocês acompanharam e debateram aqui no Quarto Sindical, uma gestão de livre mercado, onde a cabeça do central da equipe que está ali com o Ratinho e no entorno dele, olha para o público como um balcão de negócio para aprofundar as privatizações, né, as terceirizações, e aí a gente percebeu, acho que é importante fazer um recorte no tempo, com a pandemia. Quando chega a pandemia, ela abre o espaço, no meio de uma crise de saúde, para uma gestão de negócios. Então, a gente teve aí uma incrementação da tecnologia, o Paraná saiu na frente dos demais estados e municípios com aulas remotas, uma busca pelos equipamentos e atualizações, uma pressão sobre toda a categoria para fazer as aulas remotas, que tinha, sim, e seria importante atender os nossos alunos, mas a forma como foi feita foi muito para venda de equipamentos e a busca por plataformas eletrônicas para gestão pedagógica da escola. E agora a gente chega nesse período, nessa quadra histórica, né, como a gente costuma dizer, com esse projeto, aprofundando o que já iniciou na nossa rede, que foi a terceirização dos funcionários de escola. Um projeto de lei aprovado em pleno 29 de abril, data de uma simbologia, né, da violência da época do governo Beto Richa, e no dia 29 de abril de 2020, né, em plena pandemia,
e essa oportunidade que eles viram também de aproveitar a dificuldade de mobilização e passar a lei que abriu para terceirização dos funcionários. Então, a gente já tem um balanço desse período, empresas que contratam funcionários de forma muito precária, a situação das funcionárias de escola, cuja ampla maioria são mulheres, até mais do que de professores e professoras, um salário reduzido do que era o próprio PSS, que já é um contrato precário, então a precarização aumentou com a terceirização, e o gasto financeiro do Estado foi às alturas, com a terceirização do funcionário. Por quê? Porque são empresas que já estão visando e tendo lucro com a terceirização dos funcionários. Então, quando agora coloca essa proposta de forma muito distorcida e mentirosa, chamada de parceiros da escola, nada mais é do que, do ponto de vista financeiro e econômico, levar dinheiro para empresários que são aliados, daí sim, na política do governo Ratinho Júnior, de seu grupo político. Ana e Márcio, para a gente começar essa reflexão. Obrigada, professor Hermes. Passo para você, Márcio. Está sem som, Márcio. Continua sem som. Aqui onde eu... Agora deu. Agora deu. Deu? Sim. Beleza. Eu queria dialogar um pouco com o Tarso, porque o que a gente vê se falar muito é que, e os deputados de oposição com muita propriedade falaram isso, que é uma proposta inconstitucional, porque abre mão, né, da tarefa do Estado, que é garantir o ensino, abre mão e terceiriza, né, privatiza, né? Na verdade, terceiriza, mas é uma privatização da tarefa que é do Estado fazê-la, né, que é cuidar da educação. Queria, Tarso, que você pudesse nos explicar um pouco sobre essa questão da constitucionalidade, né? O que é e por que não poderia ser feito da forma que é, e quais né, são os desdobramentos dessa inconstitucionalidade. Tarso? Bom, antes de te responder, Márcio, eu queria agradecer a audiência. Tem ex-alunos meus, tem colegas advogados, inclusive em nome da doutora Júlia Andrade, que é uma grande advogada aqui do estado do Paraná, que inclusive no seu Instagram também já fez comentários pela inconstitucionalidade dessa lei da privatização das escolas. Então, muito obrigado. Bom, com relação ao que o Márcio perguntou, a gente poderia aqui ficar talvez até mais de 24 horas conversando sobre isso, tá? É bastante coisa, mas eu vou tentar ser sintético ou pelo menos trazer alguns pontos iniciais para depois, se der tempo, a gente conversar um pouco mais sobre isso. Como eu já comecei na minha introdução, a nossa Constituição de 1988, a gente fala que ela é uma Constituição social, republicana e democrática de direito. Se ela é social, ela impediria qualquer tipo de neoliberalismo ou privatização em sentido mais radical, como às vezes se pretende. Se ela é republicana e democrática de direito, ela impede qualquer tipo, por exemplo, de fascismo ou antidemocratismo dentro do Estado brasileiro. O nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, ele é o maior guardião da Constituição. Né? Não é só ele que faz a guarda da Constituição, né? A magistratura em geral também pode fazer essa guarda da Constituição, mas o Supremo é o maior de todos. E ele, ao mesmo tempo em que ele, nos últimos tempos, ele impediu ou barrou o fascismo no Brasil, ele, em alguns momentos, o STF permite o que eu digo de pitadas de neoliberalismo. Né? Quando eu falo em pitadas de neoliberalismo, o nosso Supremo entende que é possível, por exemplo, que algumas situações dentro das áreas sociais dentro do Estado, como educação, saúde, cultura, o STF permite que haja algum tipo de parceria, mas principalmente com as chamadas entidades do terceiro setor, com entidades que podem ser privadas, mas sem fins lucrativos. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu já aí ajudo quem for fazer um questionamento jurídico com relação a essa legislação, que é a questão de que
essa lei, ela fala só em entidades privadas. Então, é possível, e com certeza vai ser o maior volume de parceiros, entre aspas, vai ser de empresas com finalidade lucrativa, empresas que, além de privadas, elas buscam como principal função, buscam o lucro dos seus donos, o lucro dos seus dirigentes, o lucro dos seus sócios, né? O que é algo legítimo dentro do capitalismo, mas dentro do mercado, e não trazer isso para dentro da administração pública, trazer isso para dentro do Estado. Então, o primeiro ponto que eu abordo, claro que não vai dar tempo da gente tratar com mais profundidade, é que o STF permite algumas parcerias nessa área social, e inclusive saúde, educação e cultura, mas para entidades do terceiro setor. Então, colocar nesse projeto, nessa lei que agora foi aprovada ontem, entidades com fins lucrativos já é uma inconstitucionalidade que eu acho que dá para discutir isso junto ao Supremo Tribunal Federal. A segunda questão é que, mesmo se fosse possível tudo isso, essa privatização, a lei em nenhum momento fala que isso teria que ser feito por meio de licitação. A Constituição obriga que seja qualquer contrato, como regra, a realização de licitação, e a lei só fala em procedimentos que cumpram princípios, etc., mas não usa a palavra licitação, e eu acho que isso dá também para questionar, inclusive, junto ao Supremo Tribunal Federal. Outras questões, daí já entrando mais no mérito da lei, e me avisem se eu estiver falando muito, eu posso depois falar mais, se for necessário. Fique à vontade, Tarso. Pode falar. Na mensagem do governo, fala em que uma das funções dessa lei é desonerar e a questão da responsabilidade administrativa e financeira das escolas ou do Estado ao trazer esses parceiros privados. Mas me parece que, ao mesmo tempo em que essa é uma das justificativas, a própria lei já traz a questão de que essas empresas privadas que buscam lucro vão fazer o estabelecimento de metas pedagógicas e de critérios pedagógicos. Isso eu acho que é uma das questões mais graves de constitucionalidade que tem dentro da lei, porque estabelecer metas pedagógicas e critérios pedagógicos nunca pode ser por meio de empresa privada que quer lucro para os seus donos, para os seus sócios. Isso tem que ser feito de forma democrática, por meio da sociedade, por meio do Estado, por meio do poder público, por meio de agentes públicos que vão entrar no poder público por meio de forma ou democrática ou por meio de concurso público, e nunca por uma empresa privada que busca lucro. Então, isso fere, eu acho que até a doutora Júlia, que eu citei, fala sobre isso, que isso feriria a questão da autonomia pedagógica das escolas. Outra questão grave, claro, sempre, né, qualquer terceirização e privatização fere, muitas vezes, a questão da regra constitucional do concurso público. Contratar professor em universidades públicas, em escolas, em colégios públicos, tem que ser por meio de concurso público, segundo o artigo 37 da Constituição, inciso 2 da Constituição. Excepcionalmente é possível, mas teria que ser exceção, a contratação de professores provisórios, né, os chamados PSS, isso teria que ser uma exceção, mas a regra é concurso público. Nunca é possível, dentro do Estado brasileiro, da administração pública brasileira, segundo a nossa Constituição, que se contrate professor por meio de uma empresa privada com fins lucrativos, professores seletistas regidos pela CLT, que vão poder ser demitidos a qualquer momento, sem qualquer tipo de justificativa. Isso não é possível dentro do Estado brasileiro ou da administração pública brasileira. É possível, infelizmente, dentro das escolas privadas, das universidades privadas, né, essas demissões sem justa causa. Depois da ditadura militar nos anos 70, da ditadura militar, isso é possível. Qualquer trabalhador brasileiro, dentro da iniciativa privada, ser demitido por qualquer motivo, mesmo sem justificativa. Mas isso na administração pública não é possível. Outra questão que a gente pode também alegar como inconstitucional é que a própria lei diz que vão ter colégios que não vão entrar nessa lei, né? Então, colégios em ilhas, colégios da PM, da Polícia Militar, colégios lá daquele programa cívico-militar, não vão estar nessa lei. O que daí a gente pergunta, qual que é a justificativa para essa exclusão? Se isso é tão maravilhoso, essa privatização e essa terceirização, por que excluir vários colégios? Por que não incluir todos os colégios, se isso é uma maravilha? Então,
no meu entendimento, teria que ter uma justificativa melhor, ou isso teria que ter sido melhor discutido com a sociedade, de que por que a inclusão de alguns colégios e a exclusão de outros colégios. Ou isso é maravilhoso e tem que ser para todos ou a maioria dos colégios, ou isso não é algo tão bom assim, e daí só vão querer fazer o teste para alguns colégios. Isso tem que ser melhor discutido com a sociedade, e se não foi discutido com a sociedade no âmbito do parlamento, isso pode vir a ser discutido no âmbito do poder judiciário. Então, isso fere a questão de que não tem fere o princípio da motivação, fere o princípio da isonomia, fere o princípio da universalização, né? Se a gente quer universalizar, e se isso é tão bom assim, por que não também colocar lá nas escolas da PM ou nas escolas do programa cívico-militar? E, por fim, o que não é menos importante, pelo contrário, talvez seja o mais importante, é que fere o artigo 206, inciso 6º da Constituição, que é a questão de que a Constituição brasileira, de 88, ela obriga que os colégios públicos, que as escolas públicas, que as universidades públicas tenham gestão democrática do ensino público, que daí eu posso vir a falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas perguntas. Mas obrigado aí pela atenção inicial, fico à disposição. Tássio, a gente vai colocar aqui ao vivo o professor Daniel, que é dirigente também da PP Sindicato, que está lá em frente à Secretaria de Educação, no terceiro dia de greve aí dos professores e estudantes também, alguns colégios que declararam greve dos estudantes. Daniel, traz aí as informações da mobilização e o que mais você achar importante aqui para o nosso programa. Você está com o som fechado, Daniel. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Daniel, agora sim, nós estamos te ouvindo. Daniel, você fechou o microfone. Veja se você consegue abrir novamente. Que sempre estivemos na frente, sem medo. Agora eu também estou ouvindo vocês. Tudo bem, bom dia, Marcos, bom dia, Ana, que os façanhas serão nota de fé no rodapé da história. Daniel, a gente não está te ouvindo, você está muito perto do caminhão, se você conseguir um pouquinho mais para lá, sejam os empresários nós entoamos nossos de caminhada. Enquanto se refrescaram na antecipação do saque, nós guardamos nossa joia. Estão me ouvindo melhor? Enquanto murmuram a terra, nós declaramos. Deixa eu repetir aqui meu bom dia, né? Sair de cortado. Essa jornada de junho ficará eternizada Tarso. Estamos aqui na frente da Secretaria Estadual de Educação, fazendo mais uma manifestação. Né? Nós estamos em greve, nós marcamos a greve para começar no dia 3 de segunda-feira. Nós estamos marcando a greve. Dia 3, 4, hoje também. Estamos trabalhando aqui, onde é o nosso objetivo. Essa Secretaria Estadual de Educação, interpelando o secretário de Educação brasileiro sobre as pautas da educação. Vocês acompanharam aí também nas redes sociais, nos vários programas também do Quarta Sindical, sobre esse projeto de lei que entrou na Assembleia Legislativa, passou e essa tarde mesmo foi sancionado pelo governador do Estado do Paraná. O projeto de lei era 345, ele ganhou um número claro como lei agora, e ele prevê aí a doação das escolas do Paraná para a igreja. Com a possibilidade de fazer
dialogando aí com várias formas de manifestações. É isso, tem um que gosta de ouvir, tem um que gosta de eu vou tentar virar minha câmera aqui para mostrar para vocês. Bora lá então, vamos tomar as vozes aqui. Deixa eu só ir chamando por aqui. Bora lá! Enquanto isso, a gente vai organizando aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu consegui. Vamos lá. Minha câmera tá aí, muito bem. Aí sim. Agora, olha lá. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, daí eu vou passar o meu áudio para vocês. Vocês podem ir comentando de tudo aí, só um pouquinho. Daniel, a gente vai olhar mais um pouquinho, mas vamos aproveitar aqui a presença dos nossos debatedores e daí depois você pode voltar aí para atualizar as informações, tá bom, Daniel? Vou continuar aqui com eles e a gente vai vendo as imagens. Beleza, pode continuar aí. Tá, eu queria só aproveitar, antes de passar para a gente conversar com o Hermes, tem uma pergunta aqui do Erimar, que eu acho que é importante trazer para ver se você consegue nos ajudar a entender. Ele pergunta aqui, se a Assembleia votou online, então o local do Poder Legislativo pode sofrer nova modelação? Ser deputado online e não presencial, onde está a legalidade disso? Ele está perguntando sobre a legalidade da votação, porque esse modo online foi utilizado pelo episódio específico da pandemia. E ontem, não sei se há legalidade, o presidente da Assembleia definiu ali em reunião rápida que eles iriam para os seus gabinetes ou para suas casas, né, fazer a votação online. O que você compreende disso aí, Tarso? Bom, eu acabei não analisando, ótima pergunta do Erimar, eu não acabei não analisando se no nosso regimento aqui da Assembleia Legislativa existe essa previsão. Acredito que exista sim, né? Se isso aconteceu já no âmbito da pandemia, eles considerem como excepcionais, poder utilizar esse tipo de situação. Me parece que não é a mais democrática, né? Não é aquela que você consegue, olho no olho, discutir com a população e com a sociedade civil organizada no âmbito do parlamento, mas em determinadas situações, se isso estiver previsto em regimento interno, vai ser, sim, possível. Não acredito que isso sendo questionado judicialmente, que só por esse motivo que a gente consiga reverter essa legislação. Agora, outros pontos processuais na questão do processo legislativo, né? A gente vai ter que ter o apoio de constitucionalistas, de pessoas que estudam essa questão do parlamento e do processo legislativo, para que daí sim isso seja questionado como um dos vícios, possíveis vícios na aprovação da legislação. A gente já viu em outras situações dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aprovações também no afogadilho, né, situações graves como de privatização de empresas estatais, desde a época lá atrás de tentativa da privatização da Copel. Então, isso não é uma novidade no Estado do Paraná. E, infelizmente, às vezes, no judiciário do próprio Paraná, isso acaba sendo aceito. O nosso Tribunal de Justiça acaba aceitando situações que a gente não acha tão democráticas assim, infelizmente. Beleza. Só para trazer também aqui uma atualização, acho que foi uma notícia que acabou repercutindo ontem à noite, o Brasil de Fato trouxe aqui hoje bem cedo, que a Procuradoria-Geral do Estado pediu na terça-feira, né, ontem, no final da tarde, a prisão da professora Valquíria, presidente da PP Sindicato, e a majoração da multa diária contra a entidade em educação para 100 mil. O pedido assinado pela procuradora Mariana Carvalho Vairich diz que o movimento grevista teria gerado atos de violência e invasão de prédios públicos. O documento alega a essencialidade da educação pública, um dispositivo presente na lei da greve de 89, que busca limitar na prática as greves de categorias, exigindo manutenção de contingente no local de trabalho. A PP Sindicato reagiu ao documento da PGE, afirmando que trata-se de uma prática antissindical, ilegal e truculenta por parte do governo do Paraná. Tudo isso só confirma as atitudes antissindicais ilegais desse governo, além de sua truculência contra o funcionalismo público, o autoritarismo e o abuso do poder desproporcional do Estado contra a organização dos trabalhadores da educação, afirmou nota do sindicato,
que está aí publicado nas redes sociais do Brasil de Fato Paraná, no site, no Instagram e Facebook. Dito isso, gente, então acho que é importante, né? O APP, a gente vai continuar acompanhando aí como é que a Valquíria e a APP vai se movimentar em relação a isso, né? Isso é muito grave, né? Um governo que tentou impedir a participação dos professores e estudantes na votação da LEP com violência. A gente teve aí professoras machucadas, a gente já tem um histórico, né? Lembrando aí de Beto Richa, que fez aquela truculência contra os professores, e a gente volta aí com mais uma prática violenta, e agora esse pedido de prisão totalmente desproporcional da presidente da APP Sindicato. Falando isso, Hermes, a gente conversou aí com o Tássio sobre o ponto de vista constitucional, jurídico. Eu queria te ouvir sobre o impacto deste projeto. A gente já discutiu aqui várias vezes o projeto cívico-militar, trouxemos aqui análises, né, a respeito disso, porque esses projetos, tanto cívico-militar como parceiro da escola, mexem na gestão. A justificativa do Ratinho é de que a gente quer deixar o professor só pensando na parte pedagógica e não se preocupando com a gestão. A gente está fazendo um favor. E a gente sabe, né? Quem entende de educação, quem entende de educação está lá dentro da escola e deveria ser ouvido. Que gestão e a parte pedagógica devem andar juntos, senão a escola vira um monstro, né? Todo em pedaços, né? A gestão não pode ser separada da parte pedagógica, muito pelo contrário. Além do que nós temos aí, do ponto de vista constitucional, a questão da gestão democrática. Então, o Ratinho falou que agora ele vai levar isso para a consulta à comunidade. A gente sabe que os professores, né, fazem com que a comunidade, os pais e alunos compreendam que gestão pedagógica que a gestão não pode andar separado da parte pedagógica. E queria te ouvir, Hermes, qual é o impacto de um projeto desse para o que é o mais importante da escola, que é o processo de ensino-aprendizagem. Acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão do que está em jogo, né? É claro que tem sido já apresentado um debate aí pelo sindicato, pelo nosso sindicato, né, pela APP Sindicato, opinião de universidades e também dos parlamentares que estavam contra o projeto, de que a gestão pedagógica e a gestão administrativa, elas são imbricadas, né? Então, quando você faz uma fórmula como esse projeto apresenta, que nitidamente traz a perspectiva do lucro para quem queira concorrer para fazer esse trabalho administrativo na escola, vai implicar muito diretamente. Nós já temos um exemplo do qual temos crítica histórica, e vocês conhecem, o Sistema de Atendimento de Saúde dos Servidores do Paraná, que é o SAS, onde você manda um dinheiro, uma quantia de dinheiro para as empresas que prestam o serviço de saúde, e independentemente da qualidade do atendimento e até da quantidade de atendimento, o dinheiro é o mesmo. Então, se faz menos atendimento, se está mais precarizado, a empresa vai ter um lucro maior. Infelizmente, a gente não tem um controle, inclusive, dessa qualidade. E no caso desse projeto, a gente já visualiza. Nós temos dificuldades hoje nas escolas e pautas pelas quais a gente luta há muito tempo, como, por exemplo, o número de alunos por sala. Vocês imaginam que a empresa que está fazendo essa gestão, inclusive, de pessoal, porque os recursos humanos passam para essas empresas, e é lógico que o pessoal que é de carreira, os efetivos, eles vão acabar saindo desse processo. A gente já tem experiência dos dois colégios aqui de Curitiba, um daqui de Curitiba e outro de São José dos Pinhais, que já estão atuando nesse modelo, e aí tem um questionamento jurídico, né? O Tarso está aí. Se agora está fazendo um projeto de lei, né, Tarso? Uma lei para organizar esse programa, como que há 2 anos atrás o governo fez esse processo de consulta para 27 escolas, 25 a comunidade derrotou,
e 2 estão aplicando isso. A gente já tem um balanço de que realmente a parte da qualidade da aprendizagem não tem influência nenhuma. Esse projeto é para lucro de empresários, é negócio, é colocar a educação como uma mercadoria. E aí, vocês imaginam que um colégio que venha a estar sob esse programa vai, por exemplo, fazer a redução do número de alunos por sala. Nós estamos trabalhando com essa dificuldade ainda. E se o governo agora está apresentando uma possibilidade financeira de aumentar o custo aluno, não tem nenhuma justificativa de que isso não vá para a direção da escola, a direção organizada pelos educadores da escola, pelo acompanhamento da APMF, Associação de Pais, de Funcionários da Escola, pelos conselhos das escolas. A gente tem esse mecanismo. Agora, uma empresa não estará sob o cuidado e a fiscalização dos conselhos. Então, como já está sendo com funcionário de escola. Eu insisto nisso porque a precarização é imensa, a rotatividade de funcionários terrível. E aí a precarização dos professores. Então, a gente não tem como imaginar uma escola de melhor qualidade sem que haja valorização do trabalho dos professores, do trabalho dos funcionários de escola, um investimento nessa pauta, por exemplo, da redução do número de alunos por sala, das condições de trabalho, do projeto currículo, projeto político-pedagógico da escola, que tem que ser todo ele pautado em cima de uma perspectiva de ensino-aprendizagem de qualidade e que traga autonomia e cidadania para preparar os meninos e as meninas para uma sociedade que a gente queira melhor do que esses dados que a gente tem agora. Então, do ponto de vista pedagógico, não dá para dissociar, como se fossem 2 direções completamente alheias uma à outra, não existe isso. E não justifica que é para dar mais condições para os professores. A gente já está dentro da sala de aula, fazendo o melhor possível, e nas escolas privatizadas, que já tem aí essas 2, os professores estão lá fazendo o seu trabalho na sala de aula igual os demais colegas da rede. Então, isso é um mérito que é de um contexto geral de privatização. Nós temos uma leitura, e o Ratinho Júnior fez uma fala durante o debate eleitoral da última eleição para governador, em que ele deixou muito claro a ideia como ele entende a meritocracia. É uma ideia de meritocracia levada para um extremo que o Tarso com certeza conhece, o pensamento do professor que escreveu A Tirania do Mérito, e a gente precisa refletir que esse movimento político que a gente coloca na direita, na extrema-direita, da qual o Ratinho Júnior se apresenta como um líder, nesse processo todo, eles olham para o serviço público como uma perspectiva de precarizar para poder terceirizar. Isso também não é novo. Desde os anos 90 a gente vem enfrentando esse debate. E na precarização, visando o lucro, o que menos interessa é a aprendizagem que seja para autonomia, para a liberdade realmente de pensamento do nosso jovem, da nossa criança. Não, ele visa a educação como negócio, como lucro. Então a gente já tem essa experiência, e existe um livro muito bom que vale a pena buscar para entender o que está acontecendo no Paraná, de uma pesquisa do professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, que escreveu sobre o empresariamento da educação. O título do livro é A Reforma Empresarial da Educação, e apresenta o modelo que foi feito nos Estados Unidos, do qual, 20 anos depois, tem uma crítica pública muito forte. Porque não houve, alguém escreveu no YouTube, Ana e Márcio, alguém com o codinome Botafogo ali, não dá para saber quem que é, mas uma premissa muito correta, de que lá nos Estados Unidos, essas escolas que passaram por esse modelo empresarial não atingiram uma melhoria de aprendizagem comparado com a escola que ficou pública, tradicionalmente falando. Então, não é por aí. O que está colocado aqui em jogo no Paraná,
A gente espera que não chegue essa segunda etapa, que seria a consulta nas comunidades, porque, como o Tarso descreveu bem, a gente espera que, de fato, o Poder Judiciário derrube tudo isso, porque não tem sentido, do ponto de vista legal, constitucional, manter. E o governador precisa ser penalizado, né, Tarso, pelas 2 escolas que já estão sob esse programa e que não passou por aprovação em lei do Poder Legislativo do Paraná. Então, a gente poderia, inclusive os deputados, levantou essa questão lá na fala que foi feita. Obrigado e vamos aqui. A gente continua aí à disposição desse debate importante. Obrigada, Hermes. Obrigada, Tarso. Só um pouquinho. Não, eu acho que essa última colocação do Hermes, ela é muito importante, porque como é que você faz um projeto piloto se você não tem autorização? Você mexeu com 2 escolas que fazem parte do sistema. Como é que fica isso, Tarso? O artigo 37, o caput, né, a cabeça do artigo 37 da Constituição, fala do princípio da legalidade. O que isso quer dizer? Na iniciativa privada, pode-se fazer tudo aquilo que não for proibido. Mas não é isso que pode acontecer dentro da administração pública. Na administração pública, só se pode fazer aquilo que tiver previsto. Previsto em lei, ou na Constituição, ou no ordenamento. Questionar isso que foi feito lá atrás sem lei, né? A gente está discutindo agora se essa lei é constitucional ou não, mas mais grave do que fazer em face de uma lei inconstitucional é fazer sem a existência de lei. Então, em face do princípio da legalidade aplicável para a administração pública, como não existia lei lá atrás para essas 2 situações de privatização, com certeza é uma fundamentação ainda maior para se questionar judicialmente essa questão. Obrigada, Tarso. Eu vou ler aqui os comentários e depois, se vocês quiserem também, aí agora no nosso último bloco, comentar os comentários, fiquem à vontade também. Eduardo Correia coloca aqui o tema de extrema importância para a sociedade paranaense. Elinha Leminski deixa o seu bom dia. Célio Martins, bom dia a todos e todas. Educação pública de qualidade sempre. Danilo Álvares, Júlio César Novaes, bom dia, companheiros aqui, Júlio do SINDPD. Norma Lula Dias, deixa um abraço para o Márcio. Edilson, bom dia, Quarta Sindical. Viva todas as valquírias. Walter Engajati, também deixa o seu bom dia. Ângelo Betim, bom dia. Queremos escola pública de qualidade. Privatização e educação é um ataque às instituições e à soberania nacional. Fora ratos, 39 deputados da Alep. SEB Bancários Campo Mourão, também deixa o seu bom dia. Escreve aqui, educação 100% pública e de qualidade, sim, é possível. O Eduardo Corrêa deixa um abraço aqui para o meu querido ex-professor Tarso Cabral. Pablo Sérgio Meirelles, qual a legitimidade de um propineiro como Traiano comandar a votação da entrega e venda da educação do Paraná? Pode um infrator confesso continuar à frente da casa? Lili Ié também deixa seu bom dia. Pablo Sérgio Meirelles, mais um capitão reformado fazendo esquema para ganhar dinheiro. E traz aqui um tema de São Paulo. Emily Rocha, Leonice Matos, deixa o seu bom dia. Norma Lula Dias, parabéns aos profissionais da educação pública. Alguém aqui com o nome Botafogo. A qualidade dos charter schools nos Estados Unidos não é melhor que a escola pública tradicional nos Estados Unidos. Comprovadamente mesmo, só o lucro dos parceiros desse projeto, mais um nefasto do Rato Júnior. Ele quer a verba da campanha, como todos os governadores, com seus parceiros concessionários. Catou todos os aeroportos, vejam quanto a Fraport de Porto Alegre vai colocar para recuperar o aeroporto. 0. Quem vai pagar tudo é o Estado malvado. O Erimar Fabiano, bom dia. Um político de direita com ousadia de privatizar tudo chama-se Ratinho. Difícil para nós com esse laboratório que faz aqui no Paraná. William Kennedy também deixa o seu bom dia. Pablo, não é o neoliberalismo, é a formação de quadrilha de capitães do mato. Capitão Davi Lima Souza é suplente do deputado federal pelo PL, preside a entidade que tem 11 milhões com contratos em prefeituras. O Paraná é um subestado, quinta comarca, aqui o rato faz experiência com humanos. A Júlia Andrade também deixa o seu bom dia. Anselmo Vitelbi, Christian Melli Filho.
Fechou o som da Ana aí. A Ana travou. Ela parou aqui no comentário da Christian Mellenfirger. Bom dia a todas e todos. A norma, a prática dos governos sem responsabilidade com as políticas públicas é precarizar para privatizar. Karine Piazeta, como mãe e estudante da educação estadual, estou revoltada com essa situação. Sou totalmente contra a privatização. Elias Hermann Jordão, bom dia a todas e todos. Ângela Sarneski, bom dia. Miguel dos Santos Oliveira, bom dia a todas e todos. Infelizmente, o Paraná tem sido o estado que quase todos os governos de direita e de extrema-direita têm feito assaltos às instituições públicas. Júlia Andrade, obrigado pela lembrança, professor Tarso. Tenho certeza que essa conversa será um marco para os debates do tema. Marisa Stedley, é um absurdo o que acontece no Paraná. Um ladrão corrupto e confesso, como Traiano comandando seu bando de canalhas na Alep. Botafogo, Rato Moderno quer favorecer mais um parceiro. Como vai aferir a qualidade da educação? Quem vai ser professor? Nos ELs identificaram que gente sem certificado de conclusão de curso estava em sala de aula. Carla Murebi, feliz pelos comentários. Gratidão a todos. Júlia Andrade, perfeito, concordo com tudo o que o professor Tárcio apontou. Marisa Stedley, ela falou sobre o áudio, não dá para ouvir nada. A Ivete Caribé da Rocha, passando o vídeo junto. Parabéns, o Neveraldo Olibone, parabéns a mais uma vez a Quarta Sindical, trazendo informações importantes. Ivete, vamos à luta com energia contra esse governo absurdo e esse projeto ilegal, quando o governador mente descaradamente. Aí tem o link da matéria. Charles Martins, saudação a todas e todos. Ilma dos Santos, bom dia, corretor ditador, menos governador. Bom dia, do Gerson Vieira Guimarães. Karina Piazeta, nesse colégio piloto, já soube que não tem translado direito, acesso a docentes e também ganham pelo número de alunos. Sério, 45 estudantes numa sala de aula é possível? E Pedro Outros Espina, parabéns a todos. E parabéns, Tarso Cabral Vidolin. Obrigado, Ana, continuei daqui. Agora a gente vai para o último bloco, mais para eles fazerem as considerações finais e falar aí. Quer pegar a tua pergunta, Márcio? Tá, legal. Eu vou bem rapidamente, a gente tem que fechar com 1 hora para poder subir o programa na TV comunitária, canal 5 da NET. A gente viu que algumas páginas estavam com problema de entrar, então compartilhem esse programa, compartilhem o link, para que nós possamos levar essa avaliação sobre a constitucionalidade, essas discussões, cada vez mais longe. É importante, então, que você pegue o link, compartilhe, e à noite, se caso você não tenha conseguido, veja no canal 5 da NET, na TV comunitária, a reprise do Quarta Sindical. Queria deixar já pedindo as considerações finais, de forma bastante rápida. Quais são os próximos passos, na opinião de vocês, tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista da resistência? Deixo o jurídico com o Tarso, passo a palavra, e depois para o Hermes, com a parte da resistência. Olha, eu acho que parece que já tem bastante juristas e advogados já pensando isso e já entrando com ações, né? Então é possível questionar isso sim no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tanto questões procedimentais, como foi feita a aprovação no parlamento, quanto nas questões de mérito com relação à lei. Então é possível, por exemplo, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa legislação estadual em face da Constituição Federal, junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas, mesmo saindo um pouquinho da questão jurídica, eu queria dizer que a gente não pode esperar só do Poder Judiciário e do direito. É essencial que a gente tenha uma sociedade civil organizada, questionando tudo isso que está acontecendo, os sindicatos, as ONGs, as associações de pais e de alunos, né? Centros acadêmicos, diretórios, grêmios, tudo isso seria importante, né? Uma participação maior da sociedade. E também a gente sabe que não adianta, a gente tem que levar mais a sério as eleições, para a escolha não só do prefeito, do governador e do presidente, mas também para a escolha do parlamento. A nossa Assembleia Legislativa ela é fraca democraticamente, em matéria de representatividade, as câmaras de vereadores, o nosso Congresso Nacional. Então é essencial que as eleições
tenha realmente, a gente leve mais a sério isso, escolha parlamentares mais engajados com os interesses da população. Queria agradecer o convite, a Ana, o Márcio, o querido Hermes e as instituições Brasil de Fato e CUT. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição nas redes sociais. Legal, a gente que agradece, Tarso, não faltarão... E agora acho que foi o Márcio que travou. Tá pesado hoje. Hermes, passamos a palavra para você fazer suas considerações finais e também falar aí sobre os passos aí de resistência. Primeiro, pedir para todos que estão acompanhando repercutir, né, a denúncia da gravidade de um governo pedir a prisão da presidenta do sindicato, uma atitude completamente antissindical, que já está sendo denunciada, né, em Genebra. Está ocorrendo reunião na Organização Internacional do Trabalho, onde a CUT, outras centrais sindicais, né, do Brasil, do mundo, estão reunidas, e esse episódio aqui do pedido de prisão da professora Valquíria já está sendo denunciada lá na Bélgica. E nós precisamos repercutir isso em nível de Brasil para denunciar o governo do Paraná como, de fato, um governo que vem aprofundando uma antipolítica no sentido do Estado Democrático de Direito. E o nosso sindicato vai fazer uma assembleia hoje à noite. Nós vamos avaliar todo esse quadro e é lógico que, independentemente, o Tarso narrou bem, né, a gente não vai ficar esperando do Poder Judiciário, apenas nós vamos, desde agora, já com o movimento sindical, o movimento estudantil, fazer todo o diálogo com as comunidades escolares, para, caso de fato chegue a ocorrer essa consulta, que já foi feito esse modelo com a cívico-militar e a distorção toda que houve naquele processo, a gente consiga chegar com o nível de consciência que a greve realmente ressaltou. Nós tivemos uma greve estamos tendo, né, uma greve, estamos no terceiro dia, com muito apoio popular, com uma repercussão muito grande em nível nacional, em cima de um tema que é do interesse mais amplo da escola. Nós temos aí uma luta pela database, não foi apresentada nenhuma proposta até agora do reajuste anual, que também é previsto em lei, e também a denúncia toda sobre essa mercantilização via plataformas digitais dentro das escolas, que é uma pauta importante que a gente sempre tem colocado. Mas, de fato, esse ataque às escolas para virar empresa repercutiu muito fortemente, então a greve traz esse ganho de consciência político-pedagógica muito importante. Então, continuar pedindo esse apoio, né, para a direção do sindicato, aqui, que está muito assediada, os colegas que estão na greve sofrendo assédio permanente dos núcleos da educação, de todo o aparato do Estado. A gente sempre sofreu, né, Márcio, e os dirigentes sindicais sabem disso. Seja lá na fábrica, seja no serviço público, vem uma pressão muito grande quando tem greve, mas ver o nível que esse governo Ratinho Júnior vem se valendo é uma coisa inédita do ponto de vista da violência que está ocorrendo. E esse pedido de prisão da Valquíria recheia esse mérito de um governo que tem um traço ditador muito acentuado, e a gente tem que debater isso com a comunidade. Parabéns ao Quarta Sindical por trazer essa pauta. Obrigado aí pelo convite de poder fazer essa fala em nome da nossa categoria. E também um grande abraço ao Tarso aí, que é o nosso companheiro aí de jornadas também. Legal, obrigado, Hermes. Só reforçando isso, hoje pela manhã o Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT, que está lá na Suíça, né, nos pediu o desdobramento, quer fazer a denúncia já lá no Tribunal Internacional, lá na OIT, para que a gente não sofra dessa prática antissindical. Mais uma vez, o governo Ratinho Júnior demonstra o compromisso que tem com o povo do Paraná, fazendo a desqualificação, fazendo a prática antissindical. E nós não vamos permitir isso.
Se por acaso houver algum desdobramento para cima da Valquíria, ele vai ter que prender o presidente da CUT Paraná, vai ter que prender os presidentes de sindicatos da nossa base, porque nós estamos perfilados e em defesa da educação do Paraná e das trabalhadoras e dos trabalhadores. Quero agradecer a presença dos dois, agradecer ao Lucas, que faz a nossa produção, ao Lucas Botelho, que faz a nossa produção, o Gibran Mendes, nosso jornalista da CUT Paraná, o Daniel Matoso, que estava lá na manifestação, nosso secretário de comunicação aqui da CUT Paraná, ao Caio Martins e ao Paulinho aqui da CUT, que fazem os compartilhamentos, a minha companheira de todas as quartas-feiras, por mais de 4 anos seguidos, Ana Carolina Caldas, do Brasil de Fato Paraná, e ao Pedro Carrano, que junto comigo coordena o Quarta Sindical. Nos vemos no Quarta Sindical da semana que vem, acompanhando esse tema, esse desenrolar aí da greve dos professores. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. No próximo programa, distribuir o link do YouTube.